Filipenses capítulo 3. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, que o Teu Santo Espírito aqueça o nosso coração pela Tua palavra, e que saiamos daqui, ó Deus, edificados por Ti mesmo para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Filipenses 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Cristo Jesus, Ele não apresentou para nós uma vida cristã mentirosa. Jesus Cristo disse exatamente como seria a nossa vida. Em João, no capítulo 17, Jesus disse que nós estaríamos no mundo, mas que nós não seríamos do mundo. E essa é a tensão na qual nós vivemos. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Quando Cristo ora e intercede por todos nós, Ele sabia o peso da consciência cristã de se viver no mundo, mas não pertencer ao pensamento, aos valores e à visão deste mundo. A partir do momento que você começa a trilhar a vida cristã, você percebe o quão diferente os valores cristãos são daqueles que estão por aí, sendo propagados nessa humanidade. Nós percebemos que Cristo muda a nossa vida, mas nós continuamos no mundo. Frequentamos os mesmos lugares, pertencemos à mesma família, vamos à mesma escola, trabalhamos no mesmo lugar, então estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo, não somos do mundo. E essa palavra de Cristo Jesus, ela transforma, ela amplia os nossos horizontes, ela abre a nossa visão, ela se faz um grande desafio, mas ao mesmo tempo uma grande consolação. Porque nós percebemos a ação de Deus ao longo de toda a nossa história, cuidando, ampliando a nossa visão, falando ao nosso coração e explicando passo a passo a nossa vida cristã nessa jornada. Paulo estava preocupado com a igreja, porque havia um perigo lá naquela época, e o perigo continua até hoje, que é se entender o evangelho de maneira equivocada, parcial, fragmentada, um evangelho maltrapilho. Esse é o grande perigo do cristianismo, é você não entender a sublimidade, a beleza, a riqueza daquilo que Cristo fez por nós, continua fazendo e ainda fará. Paulo escreve a pessoas como nós. Ali ele chama a atenção, ele elogia. Se você olhar, por exemplo, o capítulo 2, você vai encontrar Paulo elogiando Timóteo e Epafrodito. Paulo termina ali o capítulo 2 dizendo assim: esses homens são homens fiéis, homens sérios. Nós devemos sempre honrar, olha o versículo 29 do capítulo 2, honrar homens como esses, sempre.
Existem pessoas que caminham uma vida cristã e que são dignas do amor, do carinho, da atenção. Isso é próprio da igreja, desse relacionamento amoroso que Deus nos insere nessa família da fé. Mas ele chama atenção para o fato de que existem maus obreiros. Existe sim um outro evangelho, uma proposta ruim, que atrapalha a caminhada. Não bastasse os problemas do mundo, encontramos às vezes os problemas dentro da própria igreja. E aí ele entra no versículo 2, falando sobre essa cautela, a necessidade dessa cautela. Mas antes dele falar sobre isso, ele destaca o fato de que os nossos relacionamentos, na partícula conclusiva dele aí, quanto ao mais irmãos, os nossos relacionamentos são amorosos, nós somos irmãos na fé, uns com os outros. E ele diz, olha, observa o versículo 1, cuidado com toda essa história, para que você não deixe de perceber a riqueza da alegria cristã. Então, antes de entrar no pedido dele de acautelai-vos, ele diz, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A obra do Senhor, a criação de Deus, o cuidado de Deus, o relacionamento de Deus conosco, a obra que Cristo efetuou na cruz e sua ressurreição ao terceiro dia, vem para gerar relacionamentos saudáveis, amorosos e felizes. Se tem algo que é indestrutível na vida cristã, é a alegria cristã. O cristão é alegre em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida dele, mesmo que ele esteja lá no vale da sombra da morte, ele tem a alegria e da segurança de que Deus está com ele, e que ele vai passar por aquilo. A santa esperança de que, ainda que nós passemos por circunstâncias terríveis, Deus nos dará vitória, porque no mundo nós vamos ter aflições, mas nós vamos vencê-las. E essa alegria indestrutível é a preocupação do apóstolo Paulo desde o capítulo 1. Olha o capítulo 1 de Filipenses. Capítulo 1, versículo 4, ele diz, capítulo 1, versículo 4, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós. Capítulo 2, versículo 2, completai a minha alegria. Capítulo 2, versículo 18, assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Capítulo 2, verso 29, recebei, pois, no Senhor com toda alegria. Capítulo 3, versículo 1, alegrai-vos no Senhor. Capítulo 4, versículo 1, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria. Capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Capítulo 4, versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Perceba, qual é a preocupação do apóstolo Paulo? Igreja, no meio da dificuldade, no meio dos problemas, de um falso evangelho, mantenham a alegria. Não percam essa alegria de vista, mantenha essa perspectiva sempre. Por quê? Porque essa alegria é no Senhor. Versículo 1. A alegria é no Senhor. A alegria não reside em coisas, mas no Senhor, no nosso relacionamento com Deus. E por falar nisso, ele diz, não me desgosta, final do versículo 1, e até segurança para vocês, que eu escreva de novo, as mesmas coisas. Reitere a minha preocupação em que a alegria seja a agenda cristã de cada um. Mas cuidado, versículo 3, acautelai-vos, versículo 2, acautelai-vos. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele aqui fala sobre um inimigo que nós não conhecemos, não está descrito na carta de Filipos, quem são? Ele não dá nome a essas pessoas. Ele só está chamando a atenção da igreja. Percebemos aqui que há uma crítica, porque a palavra cão era usada num contexto judaico, em que um grupo, não todos, obviamente, mas um grupo judeu criticava gentios, chamando-os de cães. Então era algo natural, essa crítica, era bem contextual, bem cultural. Agora, Paulo chama a atenção ao contrário. Ele diz assim, cães são esses que apresentam um evangelho diferente daquele que é o evangelho de Cristo Jesus. Eles são maus obreiros e eles são pessoas que trabalham na falsa circuncisão. E aí ele usa uma palavra grega para a falsa circuncisão, que é a palavra mutilação.
A palavra mutilação. Então, cuidado com aqueles que querem mutilar vocês. Interessante essa expressão dele, porque ele está falando sobre a circuncisão. É bom lembrar que no Antigo Testamento, tanto a Páscoa quanto a circuncisão apontavam para o Cristo que viria. Quando Cristo vem, Cristo faz o quê? Transforma a circuncisão no batismo e a Páscoa na Santa Ceia. E ele chama isso de nova aliança. Por quê? Porque o Messias veio. Agora é a celebração. Não é mais um rito de expectação daquilo que vai acontecer. Por isso que em Atos você encontra a igreja reunida discutindo, em Atos capítulo 15, os apóstolos, os presbíteros, os líderes da igreja, se ainda deveria se praticar a circuncisão ou não, depois da vinda de Cristo. Em Atos capítulo 15, os apóstolos dizem, não há mais circuncisão. Não há mais a necessidade da circuncisão física, porque a circuncisão agora é da fé. E o batismo é a marca dessa aliança, desse compromisso, e a Santa Ceia é a nossa Páscoa. Então, quando alguém propunha uma volta aos ritos antigos, ele estava anulando a vinda de Cristo Jesus. Essa é a preocupação. Cristo já veio. Por que você está tentando resgatar os ritos que apontavam para a vinda de Cristo? Se Cristo já veio, é a nova aliança, o cálice da nova aliança. E aí, Gálatas, capítulo 2, depois Gálatas, capítulo 5, vai lá para você ver, fala muito sobre isso, e Romanos também, no capítulo 2, mas vamos para Gálatas, capítulo 2, há um momento aqui em que há uma descrição sobre isso, na vida de Tito, Gálatas 2:3, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. O capítulo 5 de Gálatas é muito interessante, a partir do verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha que forte isso. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Volta lá para Filipenses, capítulo 3. Tamanha seriedade desse ato, ele diz, não podemos mais realizar isso. Aí ele chama isso de um evangelho de cães. Maus obreiros anunciam isso. Falsa circuncisão. Porque a circuncisão agora é pela fé, no coração, não é mais física, porque cremos que Cristo já veio. Versículo 3, então, de Filipenses 3, diz que Paulo entra e reafirma verdades doutrinárias profundas nesse texto. É um texto extremamente teológico. No versículo 3, ele trata do Pai, do Espírito e do Filho. Ele diz, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne. Não confiamos nas boas obras, não confiamos naquilo que nós podemos fazer. E aí ele entra no versículo 4 e diz, eu não confio nem na herança judaica. Olha que interessante no versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele começa a descrever a sua vida. É para falar sobre a importância da carne? Pois eu sou judeu, circuncidado na carne ao 8º dia. Ou seja, meus pais já guardavam a lei, porque ele foi circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Portanto, ele diz, final do versículo 4, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Não tinha judeu como ele,
Não existe. Tanto é que ele diz que ele é hebreu dos hebreus. Isso é uma expressão riquíssima. F.F. Bruce, no livro Paulo, o Apóstolo da Graça, ele fala que, quando Paulo diz que ele é da tribo de Benjamim, ele está dizendo, eu sou da melhor tribo. Porque foi da tribo de Benjamim que saiu o primeiro rei, Saul. E o nome de Paulo antes era Saulo. Ele diz, eu sou dessa tribo. Ele continua, eu sou hebreu dos hebreus. Sabe o que significa hebreus dos hebreus? Segundo a F.F. Bruce, esse comentarista estudioso, é que naquela época, diz Bruce, existia os hebreus e também os helenistas, hebreus helenistas. Os hebreus dos hebreus eram aqueles que dentro de casa falavam aramaico e que todo o ato litúrgico era em hebraico. Então eles eram riquíssimos na guarda da sua tradição até dentro da sua própria casa. Enquanto que os hebreus judeus helenistas já usavam o grego, eles não. Sabiam grego, mas se comunicavam entre eles só em aramaico e hebraico. Toda a adoração litúrgica era assim. Paulo diz, não tem ninguém que tinha uma liturgia mais rigorosa do que eu, hebreu dos hebreus. Tem mais, sou fariseu educado aos pés de Gamaliel, o maior pensador da época nos ensinos da lei hebraica. Ele diz, eu aprendi com ele, perseguidor da igreja, ninguém amou mais as obras da lei do que eu, vai dizer Paulo. E ele diz mais, e quanto ao zelo, irrepreensível. Aí você olha para esse homem e diz, e aí Paulo? Ele diz, versículo 7, mas o que era para mim lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Isso aí é nada. Todo esse histórico é nada. Porque naquela época ele vivia assim, achando que poderia ser justificado diante de Deus pela guarda da lei, pelas suas obras, por aquilo que ele fazia. E aí ele diz, ninguém é justificado por causa de suas obras. Isso é perda de tempo. E a palavra que ele usa aqui é uma palavra muito forte, porque é a palavra usada para uma coisa inútil, de nada vale. Toda essa religiosidade tradicional de nada vale, é perda de tempo. E eu entendi isso porque a graça do Senhor entrou na minha vida. Olha o versículo 8. Sim, versículo 8. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. A palavra refúgio significa estrume, lixo. Ele chama a antiga religiosidade dele de lixo, de estrume. Ele diz, qualquer pessoa que tente colocar na mente de um cristão que ele deve guardar aquela lei com a finalidade de ser aceito por Deus, é lixo. Porque nós somos aceitos por Deus por causa da sublimidade da obra de Cristo. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que Cristo fez. Não é quem eu sou, é quem Cristo é e o que Ele fez por mim. Então, quando nós entramos na presença do Senhor, nós não vamos dizer a Deus assim, Senhor, olha que espetáculo de vida cristã que eu tive. Não, nós entraremos na presença do Senhor apenas batendo no peito, dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E isso é sublime. Quando a ficha caiu, versículo 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, ele usa uma palavra aqui para contraste, né? Por causa de, e a palavra sublimidade, que é uma palavra rica no grego, que é a palavra hyperechon, que significa algo que você não consegue nem alcançar o valor, nem usando qualquer comparação. Sublimidade é isso. Ou seja, eu estive num lugar que não dá nem para descrever que lugar sublime, é essa palavra. Olha, você preparou algo para mim tão espetacular que eu não tenho palavras, foi sublime, era essa palavra que usava. Paulo diz assim, no momento em que ele entendeu, pela graça de Deus, a obra de Cristo por ele, ele disse que isso era tão sublime, que toda a sua história, todo o seu legalismo foi jogado fora. Ele perdeu todas essas coisas e considerou isso esquibala, né? Lixo, estrume, a palavra usada aí para refúgio,
de nada vale para ganhar a Cristo. Só que o ganhar aqui está numa ação em que é o Senhor quem dá. Não é algo que você adquire por mérito, é Deus quem te deu, você ganhou, presente. Aí ele vem no versículo 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé. E aqui está a grande mudança, a fé. O versículo 9 vai falar sobre a justificação pela fé. O versículo 10 vai falar sobre a santificação. O versículo 11 vai falar sobre glorificação, mas tudo em Cristo Jesus. Porque procede de Cristo, vem de Cristo e nos é dado através da graça do Senhor. Portanto, mediante a fé, essa mudança faz com que não haja no cristão mérito algum. Porque é a graça de Deus quem comunica a sua salvação aos nossos corações. Mas aí eu estava lendo um comentarista chamado Ralph Martin, e ele descreveu justificação em 3 aspectos que eu achei magnífico. A primeira coisa que o Ralph Martin descreve sobre justificação é o fato de que há um contraste diametral com a justiça própria. É uma posição nossa em relação a Deus em que nós entendemos que nada pode ser adquirido, alcançado pelo nosso próprio esforço. Quando nós olhamos a obra de Cristo na cruz, nós reconhecemos que nenhum esforço meu pode alcançar tamanho mérito que Cristo alcançou na cruz por nós. Nada que eu faça pode ser maior do que a morte de Cristo na cruz por nós. Nada. Ainda que eu, diz Paulo, venda todos os meus bens, distribua aos pobres, não vai adiantar nada. Ainda que eu conheça toda a língua, toda a ciência, não vai adiantar nada. Ainda que eu conheça toda a profecia, nada vai adiantar. Mas por quê? Porque falta, ele diz, o amor. Mas o amor está encarnado em Cristo Jesus. Existe um perigo aí hoje em dia de se fazer do amor uma deidade. Tem que tomar cuidado com essa armadilha, né? Recentemente eu ouvi um sermão muito inteligente, mas o sermão falava sobre amor e fazia do amor uma deidade. E eu achei isso perigosíssimo. O amor é Deus, Deus é amor. Nunca nos esqueçamos disso. Amor não é uma entidade solta. Deus é amor. E aí esse amor manifestado na cruz por nós nos justifica. Portanto, nada que façamos vai resolver, vai sublimar, vai vencer essa obra sacrificial de Cristo. Segunda coisa sobre justificação que o Martin fala é que essa justiça ela procede de Deus. É um genitivo de autor no grego. Ou seja, a origem é Deus. Não há outra origem senão Deus. Ele é o dono, é sua prerrogativa, sua graça, conceder aquilo que Ele resolve dar, a quem Ele quer dar. A justificação pela fé é um dom, um presente de Deus. Às vezes a gente acha que uma pessoa pode encontrar a salvação porque essa pessoa ouviu alguém que o convenceu. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Uma pessoa pode ficar anos e anos ouvindo um dos maiores pregadores da face da terra e ter o coração duro como pedra. Duro como pedra. Outra pessoa pode ouvir uma pessoa muito simples falando do Evangelho e ter o coração quebrantado. Porque quem quebranta o coração é o Espírito Santo de Deus. E isso é obra da justificação, da graça. Porque Deus tem plano para as pessoas. Deus tem projeto para as pessoas. Deus nos conhece, sabe o nosso nome. Nós não somos pessoas desconhecidas de Deus. Quando Cristo morreu na cruz, Ele viu o nosso rosto. Ele sabia a nossa história. Ele sabia a missão de cada um. Ele tinha um projeto para cada um. E todos nós estamos cumprindo esse projeto dele. E quando nós sentimos isso, isso aquece o nosso coração, isso dá a alegria da justificação. Mas o Martin termina com uma terceira coisa sobre justificação que eu achei grandiosa. É que a justificação pela fé exige uma resposta humana. Não há como você não dar uma resposta a Deus quando Ele te chama para uma vida ao lado dEle. E aí nós transitamos entre 2 universos aqui. Primeiro, o perigo dos cães maus obreiros, que ele diz, que anunciam uma fé legalista. Ou seja, faça isso, guarda a lei assim, para que Deus te aceite. Ele diz, isso é um perigo. Não aceite isso. Mas existe outro perigo.
que é aquele que descansa tanto na graça que acha que não precisa fazer nada, que não precisa ter compromisso nenhum com Deus, porque uma vez salvo, salvo para sempre, né? A graça de Deus é que me alcançou, eu não precisei fazer nada para a salvação, então também não preciso fazer nada para viver a vida cristã. Aí Tiago entra, né, e vaticina: a fé sem obras é morta. É morta. Portanto, uma das características de alguém que foi alcançado pela graça do Senhor é que ele dá uma resposta de adoração a Deus. Ele dá uma resposta de adoração. Ele tem sede de Deus. Ele tem a alegria da comunhão. Ele responde ao chamado do Senhor. Ele vem, por exemplo, à igreja, não para cumprir um rito legalista. Ele vem por amor. Qualquer proposta que fuja desse equilíbrio não é evangelho. Nós estamos vivendo hoje, no século 21, uma outra proposta. O problema aqui era o legalismo, e eu digo para vocês que o problema nosso hoje não é o legalismo, é o liberalismo. Nosso problema é outro. Nosso problema não é alguém que fica ticando lá, né? Item 1 cumprir, item 2 cumprir, item 3. Não. Nosso problema é exatamente o oposto, o extremo oposto. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que a tentação ela vai ser sempre agradável e prazerosa, por isso que as pessoas caem nela. A tentação vai ser sempre pelo conforto. A tentação vai ser sempre agradável. E nós somos a geração do conforto. Nós somos a geração do agradável. Nós somos a geração em que a prioridade das coisas de Deus já ficou para trás há muito tempo. Nós somos essa geração. Esse é o risco da tentação do século 21, que a igreja tem que ficar atenta. Porque quem vive assim vive uma fé medíocre. Vive uma fé medíocre. E quem crê no Jesus errado, embarca na salvação errada e desembarca no céu errado. Nós precisamos entender essa palavra do Senhor, essa transição que Deus nos chama, essa maravilha equilibrada da fé alegre, mas que tem prazer na comunhão. Versículo 10. Paulo diz: precisamos conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Ele diz: ele experimentou isso conformando-me com ele na sua morte. Paulo diz que existe a comunhão dos sofrimentos. Cristo falou sobre isso. Nós somos chamados por Deus para vivermos num mundo mau. O mundo jaz no maligno. E nós vamos enfrentar as dificuldades desse mundo. Quando o mundo fica muito confortável para um cristão, alguma coisa está errada. Quando o mundo não incomoda o cristão, alguma coisa está errada. Quando ele nem sente a tentação, a coisa está fluindo tão naturalmente, alguma coisa está errada. Quando a agenda do cristão não é aquilo que Cristo falou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, alguma coisa está errada. Porque se não houver a prioridade da nossa agenda das coisas de Deus, não haverá as coisas acrescentadas. Não haverá essa realidade das coisas acrescentadas. Não se engane. Nós precisamos resgatar a alegria de enfrentar o mundo na perspectiva correta, sem ser legalista, mas também sem viver o liberalismo. Tendo uma relação com Deus prazerosa, amorosa, alegre, por amor. Eu vou à igreja por amor. Eu me consagro a Deus por gratidão. Eu estou aqui porque eu sei que foi pago um alto preço na cruz do Calvário, para que a morte não tivesse poder sobre a minha vida. E por isso Paulo vai dizer no versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Nós vamos morrer. Eu sei que é ruim ouvir isso, mas é uma verdade. Eu sei que você não acredita, mas é uma verdade. Vamos. Se Cristo não voltar, até o final do sermão, né? Uma hora Cristo vai voltar, mas se Cristo não voltar, nós vamos passar pela morte. Mas aquele que crê no Senhor não tem medo da morte, porque a morte já foi vencida. E nós cremos na ressurreição. E foi isso que impactou o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo diz assim: a minha alegria é saber da ressurreição. Por quê? Porque ele foi transformado ao se encontrar com Cristo ressuscitado. Que privilégio ele teve. Saulo, Saulo, blum, no chão. Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo. Imagina o impacto disso. Ele perseguindo a igreja, ele dizendo que esse Cristo não existia, que era uma mentira, uma invenção, de repente está morto, está sepultado, alguém roubou o corpo dele, de repente Cristo aparece para ele. E aí, quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, vai lá para você ver, você percebe a importância em 1 Coríntios capítulo 15 dessa mensagem da ressurreição para Paulo. E se tem uma coisa que nós percebemos hoje nesse evangelho que está por aí maltrapilho, liberalizante demais, é que se esqueceu de falar da ressurreição. Ninguém fala mais de ressurreição, ninguém fala de morte, ninguém fala de inferno. Passa-se anos sem falar sobre inferno. Inferno é uma realidade. Quem não crê no Senhor Jesus não tem compromisso com Ele, vai para lá, vai ranger dente a eternidade toda, acabou, é uma verdade. Desculpa, mas é bíblico. Ah, mas isso desagrada, o pessoal já vive o inferno de segunda a sábado. Não depende do país que você vive. Né? Mas aí, 1 Coríntios, no Brasil a gente não vive esse inferno de segunda a sábado, não. Graças a Deus. Vamos lá. Paulo vai dizer, olha, a partir do verso 13, se não há ressurreição dos mortos, 1 Coríntios 15, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Aí ele diz no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E meus irmãos, eu fico pensando, será que muito do que tem sido dito por aí não é exatamente isso? Limitando a fé e as bênçãos apenas a essa vida, que Deus vai fazer aqui, agora, vai abençoar aqui, agora. Calma aí, é só isso? Não, é muito mais que isso. Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, aqui e na eternidade. Mas para isso é preciso o equilíbrio da fé. Nada de legalismo, mas também nada de liberalismo. A nossa resposta em amor para com Deus que morreu na cruz e ressuscitou por nós, é de compromisso, é de fidelidade, é de caminhada e compromisso com os irmãos. E isso faz toda a diferença. Mas aí a pergunta que não quer calar, tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? Cristo nunca mentiu. Cristo nunca mentiu. Tudo o que ele disse é verdade, sempre foi verdade e tem se cumprido passo a passo. Pode experimentar. Portanto, existem ainda maus obreiros. Existem ainda aqueles que proclamam uma falsa circuncisão. Existem ainda os cães que estão por aí. Existem. Eles estão aí. Portanto, a cautela pedida pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipos serve para nós. Não permita que um falso evangelho tire a sua alegria. Amém? Não permita. Não permita. Jogando sobre os seus ombros um jugo legalista. Tem que fazer isso. Senão Deus não aceita. Não aceite isso. A justificação vem pela graça. A graça de Deus que gerou fé no nosso coração. E a fé que nós temos em Cristo Jesus nos redime. E essa é a maravilha. Então, se o Espírito Santo aquece seu coração, se o Espírito Santo toca, se a palavra te faz compreender isso, viva isso. A sublimidade desse conhecimento de Cristo Jesus, em todo e qualquer tempo. Mas saiba, você não é do mundo, mas você está no mundo. Você não é do mundo, mas você está no mundo. Nunca se esqueça disso. E aqui, nesse lugar que nós estamos, chamado mundo, é o nosso campo missionário. É o lugar onde nós vamos falar para as pessoas da alegria que Cristo colocou no nosso coração, da fé que Ele colocou no nosso coração e da esperança viva que Ele coloca no nosso coração. A esperança viva. Portanto, vamos viver esse equilíbrio dessa fé maravilhosa, na certeza de que armadilhas existem, mas Deus nos guarda. E sempre atento a qualquer tipo de tentação confortável para nos desviarmos do compromisso, da caminhada, do amor, do servir e do estar sempre ao lado do Senhor, em todo o tempo,
porque Ele está conosco em todo tempo, a toda hora, em qualquer situação. E essa é a nossa alegria indescritível. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que você meditasse um pouco aí nas tentações confortáveis que têm rodeado a sua vida muitas vezes. Tentações confortáveis, prazerosas, que muitas vezes tiram você da comunhão com Deus que te ama, da leitura da palavra, da comunhão com a igreja, dos compromissos cristãos. Ore e peça: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero viver um evangelho nem legalista, nem liberal. Eu quero esse equilíbrio alegre, prazeroso, de conhecimento, da sublimidade desse conhecimento, da santa expectativa de um dia estarmos todos juntos na Nova Jerusalém, onde não haverá dor, morte, tristeza, enfermidade. Tudo isso aqui passa muito rápido, muito rápido. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo Teu imenso amor, porque nós éramos rebeldes e o Senhor nos reconciliou contigo pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Porque nós estávamos condenados à morte eterna, mas o Senhor, através da ressurreição de Cristo Jesus, nos garante a ressurreição pela fé em Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque temos a certeza de que essa alegria que o Senhor colocou no nosso coração, ela é indestrutível. Nos mantenha firmes no Teu Evangelho, para a glória do Teu próprio nome. Que sejamos conhecidos, ó Deus, como pessoas alegres, e que as pessoas possam perguntar o motivo da nossa alegria, segurança, fé, e possamos compartilhar da palavra libertadora de Deus. Pedimos que o Senhor nos abençoe, a cada família aqui, aqueles que nos acompanham pela internet. Derrama a Tua graça sobre cada lar, pois oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vivo está. Amém.